Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Camila Marques, eu sou professora da disciplina de Legislação Aplicada à Informática, do curso de Sistemas e Análise. Bom, neste semestre, no ano de 2020, segundo semestre, estamos aqui juntos vendo alguns tópicos na nossa disciplina virtual. Vamos lá? Nós vimos algumas noções do direito, né, de conceitos gerais do direito e do direito do consumidor também. Vimos direito ao esquecimento e começamos a ver o Marco Civil da Internet, e é sobre ele que eu vou falar mais hoje. Na sequência, falaremos sobre lei de propriedade industrial, especificamente das marcas e patentes, e depois dos direitos autorais, especialmente da proteção aos programas de computador, certo? Este é o nosso primeiro bimestre. E depois, no segundo bimestre, vou gravar outro vídeo para tratar dos próximos assuntos de nossa disciplina. Vejam só, no primeiro tópico, que nós chamamos de noções gerais do direito e do direito do consumidor, nós vimos alguns conceitos básicos. Nós vimos que após a Segunda Grande Guerra Mundial, nós tivemos relações massificadas, tecnologia mais aplicada ao mercado, nós tivemos, obviamente, também uma noção muito maior dos direitos, pois vimos os horrores da Segunda Guerra e vimos que nem sempre o que é legal, né, do ponto de vista jurídico, é justo. Então, né, verificamos esse avanço da ciência jurídica da proteção de direitos, seja na esfera do direito do consumidor, diante de uma produção que começa a ser massificada, seja então no âmbito dos tratados internacionais, enfim, e de outros direitos que nos é mais caros, digamos assim, dos direitos fundamentais, constitucionais e também dos direitos humanos no âmbito internacional. Nós vimos um pouquinho da ótica kantiana versus ótica utilitarista. Então vejam, né? Kant nos diz que existe aquele imperativo categórico, aquelas normas a serem seguidas, né? Toda a nossa noção de direito, como vimos, é baseada em Kant. Então, temos que fazer o que é certo, porque é certo, e não porque tiraremos algum proveito, algum benefício, diferente da ótica utilitarista. E vimos, para ilustrar essa controvérsia, aqui, é claro, eu estou falando bem a grosso modo, né? Mas vocês podem encontrar na internet vários outros vídeos sobre Kant, já viram também lá no ensino médio, em outros momentos também, em humanidades, com o professor Norberto e outros professores, mas enfim, ilustramos um pouco dessa dicotomia por meio do caso do veículo Corvair, certo? Além disso, pessoal, também vimos o direito ao esquecimento no segundo tópico, né? Direito ao esquecimento contraposto em relação ao direito à memória. Então, uma coisa é a Segunda Grande Guerra Mundial e fatos históricos, né? Por exemplo, a ditadura, enfim, né? Dentre outros fatos históricos que jamais devemos esquecer. E por que jamais devemos esquecer, né? Para que eles nunca mais ocorram. Então, não podemos esquecer de fatos históricos importantes que significam aí uma luta por direitos, certo? Direitos fundamentais. Então, é claro que temos que sempre lembrar para que isso jamais ocorra novamente, tais fatos tão tristes ocorram novamente. No entanto, nós aqui estamos vendo uma outra perspectiva, que é o direito ao esquecimento, que não diz respeito a esses fatos históricos importantes. Aqui nós estamos vendo o direito ao esquecimento relacionado às redes, né? E nós vimos que existem três posições, sendo a última decidida pelo judiciário uma posição mais intermediária, que, né, diz que depende muito do caso concreto para se ter ou não uma decisão a respeito do direito ao esquecimento. Então, vejam, se eu cometo um crime e depois de muito tempo que eu já cumpri essa pena, que é prevista no ordenamento jurídico brasileiro, por exemplo, né? E este crime não para de ser noticiado ou nas buscas na internet com meu nome, esse crime sempre é noticiado, por exemplo. Seria justo isso? Eu não teria direito ao esquecimento? Nós temos o caso famoso da Xuxa, né, que aí não é crime, enfim, não foi o caso de crime, mas nós temos várias outras questões aí interessantes a serem tratadas sob a ótica do direito ao esquecimento, e lembrem lá da segunda corrente que o STJ, Superior Tribunal de Justiça,
já tratou, e essa segunda corrente é muito importante, pois diz respeito a uma corrente mais intermediária, que leva em consideração o caso concreto, certo? Bom, pessoal, além disso, nós também vimos no terceiro tópico uma introdução ao Marco Civil da Internet. E vimos que ele regulamenta as relações civis na internet, os direitos e garantias do usuário da internet. E na aula de hoje, especialmente aqui neste vídeo, eu gostaria de relembrar com vocês alguns outros aspectos do Marco Civil da Internet, especialmente os artigos 7º e 8º do Marco Civil, que são objetos aí do tópico 4, que está lá postado no AVA, Ambiente Virtual de Aprendizagem, certo? Então vejam o artigo 7º, que nos diz da Lei 12.965 de 23 de abril de 2014, que é justamente o Marco Civil da Internet, certo? Então vejam, lá está escrito: o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania e ao usuário são assegurados os seguintes direitos. Então é muito importante que vocês tenham em foco todos, né, estudem muito todos esses incisos. Vejam o inciso 1º, inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui eu quero que vocês prestem bem atenção. Vejam, fatos da vida privada que não podem ser expostos na rede, né? Não podem ser expostos na internet. Isso é muito importante. E vejam, inclusive, que quando isso é violado, existe uma previsão neste inciso 1º de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Então, saibam também, depois vocês vão ler o material, enfim, mas saibam também que para ocorrer a indenização, nós temos que ter uma conduta, certo? O agente que pratica uma conduta que viola, então, um direito, neste caso, estamos falando, né, da intimidade da vida privada. De outro lado, nós temos que ter, então, um dano causado à outra parte, e um nexo de causalidade. Essa conduta gerou este dano, certo? E aí nós temos indenização por dano material e moral mencionadas no inciso 1º. Material, o que é indenização por dano material? O que a pessoa gastou financeiramente com isso, quais as despesas que ela teve em decorrência desse dano que ela sofreu. E dano moral é aquele íncito à personalidade, é aquele dano, né? Todo mundo já ouviu falar no dano moral, mas o dano moral é diferente do dano material, do dano pecuniário, é aquela ofensa à dignidade, enfim. E neste caso aqui, intimidade é vida privada. E é claro que ele, de certa forma, acaba sendo quantificável. Por quê? Porque vai ser uma indenização pecuniária para apaziguar essa dor decorrente do dano moral, certo? Veja o inciso 2º, pessoal. Inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem judicial na forma da lei. Então, as comunicações, elas são sigilosas. Uma comunicação minha na internet, ela é sigilosa, certo? E é claro aqui, né, se houver uma ordem judicial, tudo bem, ela deve ser cumprida, mas sem ordem judicial, é sigiloso. O inciso 3º, inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Da mesma forma, né, as comunicações, não só o fluxo de comunicação, como vimos no inciso 3º, mas também, né, as comunicações, então, como vimos no inciso 2º, mas também as comunicações que já estão armazenadas. O mesmo vale, só com ordem judicial que elas podem ser expostas, então, em um processo judicial, por exemplo, certo? Além disso, pessoal, aqui, inciso 4º, não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de sua utilização. Salvo se você não pagou a conta, né? Mas é um direito, não ter a internet suspendida é um direito, né, obviamente, do usuário da rede. Além disso, pessoal, inciso 5º, manutenção da qualidade contratada da conexão à internet. Se você contratou 100 megas, você tem que ter 100 megas. Então, por exemplo, né, uma condição, certo? Aí é um direito do usuário.
Inciso sexto, informações claras e completas, constantes dos contratos de prestação de serviços, com detalhamento sobre o regime de proteção, aos registros de conexão e aos registros de acesso e aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede que possam afetar a sua qualidade. Também é bem importante. Então, uma informação completa sobre esse contrato de prestação de serviços, né, deste fornecedor, desse prestador de serviços, né, da internet, enfim, da rede de conexão, desse provedor de conexão. Além disso, inciso sétimo, não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de conexão e de acesso e aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei. Então vejam aí a proteção de dados. Isso vai se conectar em muito com o que nós veremos, este inciso se conecta em muito com o que nós veremos lá na Lei Geral de Proteção de Dados no segundo bimestre, tá certo? Além disso, pessoal, oitavo, informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e proteção de dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades que justifiquem sua coleta, não sejam vedadas pela legislação, ou seja, proibidas pela legislação, e não estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de aplicação de internet. Então vejam aqui que isso também tem muito a ver com LGPD, a gente vai ver isso em breve no segundo bimestre, certo? Pessoal, além disso, consentimento expresso sobre coleta, inciso nono, né? Consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas contratuais. Inciso 10, exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento, ou seja, se houver requerimento, deve ter excluído este dado, ao término da relação entre as partes, obviamente, né? Ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei específica. E inciso 11, publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. Então, vejam, políticas de uso, que é sempre tão importante nós lermos as políticas de uso. Inciso 12, acessibilidade consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário nos termos da lei. Inciso 13, aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet. No inciso 13, lembrem da nossa primeira aula que nós já falamos de direito do consumidor, quando nós tratamos lá da ética kantiana, enfim, contraposta ao utilitarismo, quando nós falamos do caso do veículo Corvair, que foi paradigmático na década de 60, para se iniciar também a proteção dos direitos do consumidor. Lembro do Ralph Nader, advogado, que eu coloquei lá no texto para vocês. Esse advogado que tem um livro que infelizmente só tem em inglês, que é Unsafe at Any Speed. Muito interessante esse livro, Unsafe at Any Speed, insegura a qualquer velocidade. Então lembrem, né, dessas questões de direito do consumidor. E lembrem lá em direito do consumidor que nós temos, né, vício e nós temos fato ou, né, defeito. Então, vício, quando aquele produto ou aquele serviço não se presta à sua finalidade, está viciado. E fato é quando ele causa um dano, além de não se prestar à sua finalidade, ele causa um dano maior ao consumidor. Lembrem disso e lembrem da sistemática lá do direito do consumidor que eu coloquei para vocês e do vídeo que também coloquei lá para vocês, tá bom, pessoal? Além disso, artigo 8º para finalizarmos a nossa aula. A garantia do direito à privacidade e à liberdade de expressão nas comunicações é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. Parágrafo único. São nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que violem o disposto no caput, tais como aquelas que impliquem ofensa à inviolabilidade ao sigilo das comunicações privadas pela internet ou em contrato de adesão, não ofereçam como alternativa ao contratante a adoção do foro brasileiro para a solução de controvérsias decorrentes de serviços prestados no Brasil.
Então vejam aí, pessoal, muito importante, né? Essa garantia de privacidade, de liberdade de expressão nas comunicações, ela é condição para o pleno exercício do direito de acesso à internet. E vejam, são nulas algumas cláusulas contratuais que impliquem em inviolabilidade, né, ao sigilo das comunicações privadas pela internet. Então, ainda que naquele contrato de prestação de serviços, enfim, exista uma cláusula dessa, ela vai ser nula, né? E também contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? Aquele contrato que não é feito por mim e por você, é feito, né? Que nós podemos trabalhar, elaborar, discutir as cláusulas. Não. É um contrato que uma das partes só faz as cláusulas, enfim, elabora as cláusulas. Eu gosto de citar como exemplo aquele contrato, né, que vocês nem sabem muitas vezes que estão fazendo, que é um contrato ali tácito, digamos assim, não é um contrato explícito por escrito, mas quando você entra no shopping, no estacionamento, por exemplo, ali existe um contrato de guarda do seu veículo, você está pagando o estacionamento. Mas é claro, né, pessoal, ele não tem um contrato que você discute as cláusulas, né? E, além disso, por exemplo, um contrato que você assina ao comprar, sei lá, um eletrodoméstico nas Casas Bahias, é um contrato de adesão, né? Você não tem a possibilidade de discutir as cláusulas, certo? Bom, pessoal, sobre os direitos e garantias do usuário, era isso. Artigo 7º e artigo 8º, eles são muito importantes, tá? E eu quero que vocês tenham em mente que sobre os próximos tópicos do primeiro bimestre, que já estão postados para vocês, nós falamos de direito, né, aí, de propriedade intelectual. E essa propriedade intelectual é dividida em direitos autorais e em propriedade industrial. Propriedade industrial, marcas e patentes, que está no 5º tópico, e direitos autorais, está no 6º tópico e último, que é o mais importante de todos, porque são os direitos autorais voltados para a proteção de programas de computador. Esses direitos autorais são os que mais interessam para vocês que estão desenvolvendo programas de computador. Então, não deixem de ver o tópico 6, certo? E ler o material que eu postei e o vídeo também, certo? E a lei lá do Saiba Mais, que eu coloquei, que é uma lei curtinha, que é essa lei que protege né, os direitos autorais dos programas de computador. Esta lei ela é essencial que vocês leiam na íntegra também, tá certo? Um abraço, pessoal. Beijão, até mais e bons estudos.